Primeiramente, Sim. boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa roda de conversa, nossa terceira roda de conversa do grupo de NEP. E o tema abordado hoje é o intérprete educacional e a realidade no ensino básico na educação de crianças surdas. Nós vamos abordar diversos temas aqui, né? Dentro desse tema, subtópicos, com o nosso convidado, o Libni. E, primeiramente, eu vou fazer uma breve apresentação dele e, após isso, eu passo a palavra. O Libni, ele é intérprete de Libras desde 2014, é graduando em Letras Libras pela UniBF, que é a União Brasileira de Faculdades. De 2015 a 2016, passou pelo estágio como intérprete no curso de Letras Libras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2017, intérprete educacional na Prefeitura de Nilópolis. Também em 2017, mas até 2019, como intérprete no ensino superior da UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. De 2019 até o atual, né, 2024, é intérprete no ensino superior também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E em 2024, Libni é professor intérprete de Libras na Prefeitura de Nova Iguaçu. E assim, após essa breve apresentação do Libni, eu passo a palavra para que ele possa dar continuidade com a nossa roda de conversa. Olá, gente. Boa tarde. Bom, como vocês já sabem, né, meu nomezinho é Libni Salvador. Eu sou intérprete de Libras, gente. Iniciei em 2014. Vou fazer aqui para vocês um breve relato da minha experiência profissional e de como que ocorre não só a formação do intérprete no ensino superior, ou melhor, a formação do profissional tradutor-intérprete de Libras, mas também o que está na teoria e o que nos é cobrado na prática, né? O que nós fazemos na prática. Antes de tudo, deixa eu só fazer uma pequena correção, né? Aqui na minha linha do tempo profissional, tá como intérprete no ensino superior na UFRJ, mas no caso, gente, faltou um R. É na nossa rural, é UFRRJ. Foi o corretor que acabou me trocando a instituição. Mas, tirando isso, né? Sobre a minha experiência profissional, gente, eu aprendi Libras não necessariamente em curso. Eu tive contato, assim, descobri o que era Libras no ensino médio, enquanto eu fazia a formação de professores. E lá no ensino médio, a professora de educação especial falou assim brevemente sobre formas de inclusão em vários aspectos. Um deles era o da surdez. Aí meu interesse começou aí e eu comecei a ter um certo foco em achar pessoas surdas. E de conhecimento, achando surdo aqui, surdo ali, eu comecei a ser intérprete de Libras antes de ter uma certa formação. Eu comecei a ter um contato maior, achei algumas instituições que tinham bastante surdos, então comecei a frequentar, comecei a participar, e aí eu adquiri a língua, eu adquiri a Libras, a língua brasileira de sinais. E a partir do momento que eu adquiri a língua brasileira de sinais, né, aí eu comecei a porta de trabalho para intérprete, por conta até da necessidade, né? Nós sabemos como funciona a necessidade de acessibilidade. Então, quando a pessoa sabe Libras, começa a ter essa formação, foi fácil começar a trabalhar. Em 2014, isso antes de sequer pensar em pandemia, eu trabalhava numa empresa por videoconferência. Isso naquela época a gente tinha o surdo, ele contratava o serviço de interpretação por teleatendimento, recebia um tablet em casa e nesse tablet ele botava o número da pessoa para quem ele queria falar, ou liberava o áudio se a pessoa estivesse ao lado dele, né? Mas se fosse uma ligação, por exemplo, aí ele completava a ligação caía na central onde eu trabalhava, o surdo explicava para mim rapidamente o que seria, e eu completava a ligação e interpretava por videoconferência, e isso já em 2014. Mas a partir daí eu já entrei para o contexto educacional. Em 2015, eu entrei no curso de Letras Libras bacharel na UFRJ. E lá no próprio curso de Letras Libras, eu comecei a fazer o estágio no próprio curso, como se fosse uma espécie de monitoria, só que como faltavam profissionais e intérpretes dentro da universidade, eu comecei a interpretar as próprias aulas via bolsa. E isso tudo foi dando mais experiência profissional.
Até que, isso 2015, 2016, eu consegui passar no concurso para intérprete de Libras na prefeitura de Nilópolis. E aí é onde eu começo o meu relato para vocês. Eu vou depois voltar um pouquinho nessa linha do tempo, mas eu vou pedir para subir um pouquinho a apresentação do PDF, que antes de começar a falar sobre a minha experiência na escola, eu quero falar para vocês sobre como a lei está hoje para o intérprete de Libras, né? Sobre a língua de sinais, uma brevezinha introdução. Ele é o sistema que nós utilizamos para a comunicação, né? Nos promove a acessibilidade da pessoa surda, ele promove o reconhecimento da pessoa surda enquanto a sua língua. A trajetória de reconhecimento, eu botei um trecho bem rapidinho aqui, a trajetória de reconhecimento e regulamentação da Libras no Brasil teve bastante marcos, né? O principal deles, né, ou o primeiro deles, não vou julgar como principal, mas foi o que deu o pontapé, foi o que nos reconheceu a Libras como língua. Ela não tem o mesmo, ela tem o mesmo pé de igualdade enquanto língua, enquanto idioma, que é a língua portuguesa. Ela não é oficial igual ao português, no sentido de você não pode ter um documento escrito em Libras, mas ela garante a acessibilidade do surdo em todas as instâncias da sociedade, né? Então, nós tivemos a lei 10.436 de 2002, depois tivemos o decreto que regulamenta, ele estabeleceu a inclusão de Libras no currículo e formação de professores e fonoaudiólogos. Então, aí começou um boom no sentido de precisa que no ensino superior forme profissionais com conhecimento em Libras. Então, muitos dos meus colegas, né, do Letras Libras começaram a ser professores daí, e com esses professores no ensino superior surge a necessidade de intérprete no ensino superior, né? Enfim, aí nós temos mais algumas leis, né? A obrigatoriedade dos intérpretes nas instituições de ensino para atendimento aos alunos surdos, depois a Lei 12.319. Pode subir mais um pouquinho para o início da próxima página, por favor, Ana? E todas essas leis começaram a permear a profissão. Então, a formação específica, né, de acordo com a regulamentação. Para um intérprete ser intérprete, ele precisa ter domínio da língua de sinais, ter domínio da língua portuguesa, né, e aptidão para poder perpassar de uma língua para outra. Porque exige uma certa habilidade entre você ouvir no idioma e, enquanto você continua ouvindo nesse idioma, você processar como fica no outro idioma. Porque, como vocês já devem ter observado o intérprete atuando em algum contexto, enquanto o ouvinte está aqui falando, a gente continua interpretando simultaneamente. E quando é o oposto, né, quando o surdo está aqui falando, eu continuo aqui falando em português continuamente. Então, existe um certo treino, um certo preparo. Não basta você só saber a língua. Você tem que ter a habilidade de passar com segurança a informação de uma para outra, né? Então, aí você tem o seu preparo, você tem que treinar, fazer isso, ter essa aptidão. Princípios éticos, porque o que você interpreta num local você não pode sair comentando em outro, algo que você saiba, você não pode deixar interferir na sua interpretação. Lida muito com sigilo quando você vai fazer algum atendimento mais específico, mas no geral, em contexto educacional, não tem tanto sigilo assim, né? Afinal, a gente está em sala de aula. Pode subir mais um pouquinho aqui, atuação prática e diferenças nos contextos educacionais. Agora eu vou retornar à minha linha profissional, né? No contexto educacional, a gente tem bem mais de uma área no que se pode dizer que precisa de alguns requisitos. As leis, né, os decretos e as leis, nos falam que o profissional precisa estar habilitado, formado em letras libras ou concurso equivalente, que tem que ter a certificação. Na parte teórica, tudo bem. Mas quando você sai da universidade, você tem ali a língua. Mas quando tu chega numa escola, quando tu chega ali num contexto de ensino, é onde a gente percebe que falta algo mais. Só a língua não é o suficiente. Lá em 2017, eu comecei no ensino fundamental na prefeitura de Nilópolis.
Eu já sabia Libras, óbvio, né? Eu já estava no ensino superior na UFRJ até então. Na UFRJ eu já estava no ensino superior tanto quanto aluno e também atuando, estagiando já interpretando em sala de aula, né? Porque eu já tinha esse conhecimento. Antes disso, eu também já estava interpretando por videoconferência em diversos contextos. E cheguei na sala de aula em Nilópolis. Na sala de aula em Nilópolis, ali eu percebi que o nível, ou melhor, no nível fundamental, né, o papel do intérprete, nesse pequeno trechinho que eu pus aqui, ele vai além da interpretação e da tradução. Quando o intérprete está no ensino fundamental, gente, não adianta o quanto de Libras eu sei. O meu aluno não sabe tanto. Então, não importa todos os sinais linguísticos, todos os sinais acadêmicos que eu aprendi na UFRJ, ou todo o contexto, variação linguística que eu aprendi na telecomunicação, atendendo surdos do Brasil inteiro. Ali no contexto do ensino fundamental, por mais que a minha função seja tradutor e intérprete de língua de sinais, o meu surdo não sabe. Então, eu me vi tendo a necessidade de não somente interpretar. Porém, da prefeitura de Nilópolis, a gente tem um outro impacto. Não basta só eu ser formado, não basta só eu ter o cargo. A prefeitura em questão não me deixava atuar mais do que o que estava na linha do papel. Na linha do papel, dizia que eu tinha que interpretar, traduzir e interpretar. Mas o meu aluno não sabia. Então, eu tinha que me desdobrar para tentar ensinar algum conteúdo para os meus alunos em questão. E isso sem apoio da escola, porque até então a escola seguia que o intérprete era um cargo estritamente técnico, via ele apenas como alguém para passar uma mensagem do ponto A para o ponto B e só. Então, o meu trabalho na prefeitura de Nilópolis ficou muito aquém do desejado. Tanto que no próprio ano de 2017, eu passei em um outro concurso para o UFJF, então eu larguei a prefeitura de Nilópolis, o ensino fundamental, não dava mais para eu poder continuar ali, porque eu passei para um outro estado. Mas depois eu ainda vou dar sequência à minha experiência no ensino fundamental. No ensino fundamental ali, eu tinha que fazer a interpretação apenas e não podia ter mais liberdade para o ensino. Então eu ficava muito travado. Eu tinha que fazer aquele trabalho de traduzir e interpretar ali para, no caso eram duas alunas, para elas até sabiam um pouco de Libras, o que me deixava um pouquinho mais tranquilo, mas não o suficiente para eu entrar no nono ano, começar a interpretar, assim como o professor está aqui falando. Se eu for ficar aqui interpretando no mesmo nível que o professor está falando, elas não acompanhavam, mas eu não tinha liberdade para fazer outra coisa. Aí, em 2017, eu passei para o FJF, aí lá já foi uma diferença de trabalho. Eu comecei atuando no setor de imagem institucional, que no que seria? Eu comecei a promover a acessibilidade nos vídeos da instituição. Então, lá, eu tinha que desenvolver as habilidades necessárias para trabalhar num estúdio, porque por mais que seja estúdio, seja gravado, mas nem sempre eu tinha acesso ao material antes. O material ficava pronto às 11 para ser postado 2 da tarde. Então ficou pronto às 11. Eu tinha entre 11 e meio-dia para entregar a gravação pronto no estúdio. Então não tinha lá tempo de preparar tanto. Depois eu parei de trabalhar no estúdio e fui para a sala de aula. Aí foi uma diferença. Por quê? Lá no ensino superior, a gente lida com os surdos que conseguiram entrar no nível superior. Ou seja, de 100 surdos no ensino fundamental e médio, eu creio, não tenho números ao certos, ou não estou passando dados oficiais, né? Mas assim, uma estimativa de quantos surdos a gente vê nas universidades. Lá na UFJF havia por volta de uns 10 alunos, mas assim, espalhado nos cursos. Quando eu parei de trabalhar com vídeo, né? Ou melhor, me dividi entre vídeo e sala de aula, aí eu percebi a diferença entre trabalhar no ensino fundamental e no ensino superior com alunos surdos. Por quê? No ensino superior, os alunos já passaram pelo crivo, né, pela seleção da prova, seja do Enem ou de algum processo de entrada diferenciado, né, mas o aluno já passou por esse crivo, então a gente já está trabalhando partindo da perspectiva de que o aluno, o discente, ele
está na formação superior, então ele já sabe português, pode não ser perfeito, mas já sabe português, a Libras ele já tem domínio, afinal de contas, para ele conseguir se desenvolver bem, precisa de uma estrutura linguística. E se ele desenvolveu bem para entrar na universidade, então a língua ele já tem. Então, no ensino superior, eu tenho um aluno surdo que já tem a língua, tem um bom domínio de português e sabe o que está fazendo ali especificamente, ele já tem um objetivo. No ensino fundamental, é o aluno que tem que ir para a escola e eu peguei ele ali, tem que ensinar. Então, no ensino fundamental, eu preciso me focar mais em ser professor, mas dependendo de onde eu estou trabalhando. No ensino superior, eu tenho que me focar muito na área técnica. No que sentido? Não basta só eu saber Libras, porque eu sei Libras, mas até então estava estudando letras Libras, voltado mais para áreas de linguagem e aprendizagem. No ensino superior, eu fui interpretar arquitetura. Aí, como que faz agora? Eu não sabia, nem que eu não saiba interpretar arquitetura, eu não conheço conceitos arquitetônicos, eu não sabia o que era uma treliça. Como que eu vou interpretar algo que eu não sei nem em português? Por mais que eu seja falante nativo de língua portuguesa aqui do Brasil, eu tenho mais certeza absoluta que se eu vou conversar com alguma pessoa de uma profissão específica, de uma área específica, ela vai ter termos que eu não vou conseguir acompanhar. E imagina isso em sala de aula. Porque o aluno que, no caso em questão, vou citar arquitetura novamente, era uma aluna. A aluna em questão, ela sabia que ela queria fazer arquitetura, então ela estava empenhada naquilo ali. O professor, ele já é professor de arquitetura, então ele já sabe aquilo ali. Eu caí ali de paraquedas. Então, o meu trabalho foi principalmente o quê? Me debruçar sobre arquitetura para poder entender minimamente, para poder acompanhar. Não é que eu tenho que ser formado em arquitetura, longe disso, não é. A minha formação é Libras, mas eu tenho que ter base, bagagem, para que eu possa compreender uma frase dita por um professor de arquitetura e fazer essa frase ser compreensível para uma aluna de arquitetura. E isso também acontecia com educação física. Imagina na aula de anatomia, por mais que seja muito fácil por conta de uso de classificadores, mas sempre tem terminologias técnicas que é um trabalho. E a Libras, como a gente viu nas leis um pouquinho acima, foi em 2002 que foi oficializada assim como lei, como instrumento de estudo. Então a gente tem um intervalo aí de 2002 para 2024, 22 anos, onde ela foi tida um status de língua, onde foi começada essa pesquisa, onde foi dado um start para ter um reconhecimento acadêmico também. Então, é fato, tem muitas áreas dos estudos que a gente ainda não tem vocabulário em Libras, mas não porque a Libras não comporta, e sim porque ainda não tem pessoas que estão lá fazendo esse vocabulário. Por exemplo, eu tenho certeza que agora a arquitetura está muito melhor do que quando eu entrei lá em arquitetura, eu interpretei em 2000, finalzinho de 2018, início de 2019. Então, eu tenho certeza que hoje está muito melhor para interpretar arquitetura lá do que estava em 2018, porque evolui, cria-se sinais, cria-se grupo de pesquisa. Por exemplo, hoje nós temos física aqui na UFRJ, aqui na Rural, né? Onde nós já temos muitos sinais, uma pesquisa muito mais robusta de física. Por quê? Porque temos uma profissional de física. Então, digamos que agora, quando tiver um aluno surdo em física, o intérprete que trabalhar com esse aluno tem onde buscar material. Só que isso não ocorre ainda em todas as áreas. Então, no ensino superior, o meu maior obstáculo enquanto profissional tradutor-intérprete é realmente conseguir alcançar o conteúdo. Porque, gente, eu não gosto de cálculo, eu sou de linguagem. Imagina eu interpretando cálculo, o quanto que não foi penoso, desgastante, no sentido de realmente ter que aprender alguma coisa. Ainda não aprendi cálculo, tanto é que eu não estou mais interpretando lá. Mas, enfim, um outro passo da interpretação no ensino, eu já abordei, né, no ensino fundamental, no ensino superior, fundamental e médio, né? Mas no ensino superior, e uma outra face no ensino superior é quando o meu cliente, no caso, né, a pessoa a quem eu estou fazendo o meu atendimento, não é o aluno surdo, e sim o professor. Em 2019, eu fiz uma troca de universidade. Eu permutei sair da UFJF lá em Minas
na cidade de Juiz de Fora, e passei aqui para a Rural, aqui em Seropédica. Aqui na Rural, o meu público já foi diferente. A Rural hoje tem alunos surdos, mas quando eu entrei, só havia 2 professores surdos. Pode subir um pouquinho, deixar o ensino superior um pouquinho mais acima, por favor, Ana? Aí aqui no ensino superior já muda um pouquinho quando a gente começa a trabalhar com professores surdos. Porque aqui eu não a pessoa que não está sendo formada. Eu não preciso dar a ele o conteúdo para a formação. Não, pelo contrário. Ele está formando outros. E esse outro aqui que precisa de conteúdo de formação. Então, o conteúdo que o meu professor de Libras aqui ensina é uma matéria que eu domino. No caso, eu trabalho com 3 professores surdos, que a Ana é nossa 4ª professora, mas como ela é ouvinte, ela não utiliza em sala os meus serviços, mas eu estou sempre fazendo parceria com elas em evento, o que ela fizer de extensão eu estou topando. Mas os outros 3 professores, né, além dos eventos de extensão, eu tenho com eles o quê? Sala de aula. E ali eles ensinam Libras. Graças a Deus, Libras é um assunto que eu domino, então eu não preciso estudar Libras, né, para poder interpretar ali, diferente do que eu interpreto no cálculo. Mas aqui na universidade, enquanto professor surdo, a minha preocupação é dar a ele uma acessibilidade plena. No sentido de que ele não é aluno, né? Ele aqui é um profissional e ele tem uma vida, além da vida acadêmica lecionando, ele tem uma vida funcional enquanto funcionário, né? Servidor da universidade. Então aqui eu tenho que ter uma disponibilidade diferente de lá, porque lá eu trabalhava em sala de aula sempre acompanhando o surdo técnico. Aqui eu preciso promover para o surdo uma acessibilidade numa reunião, na sala de aula, quando ele vai falar com os alunos, eu estou ali fazendo a voz do professor. Então, eu tenho que ter uma postura, um conhecimento de língua portuguesa em que se equivaleça ao dele. O professor que está ali ministrando aula, ele é um mestre em Libras. Então, eu tenho que adequar o meu vocabulário ao que seria um vocabulário de um mestre lecionando em Libras. Não que seja algo muito elevado, porque, graças a Deus, a nossa educação tem que ser acessível, né? Então não adianta falar de forma que os alunos não vão compreender. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho que estar sempre ali acompanhando o nível do que o meu professor vai ensinar. E fora isso, eu tenho que dar. Aqui eu não estou interpretando só para o professor surdo. Às vezes, muitos dos alunos chegam com dúvida para o intérprete também, seja uma dúvida de como falar ao professor. Então, a acessibilidade passa um pouco do momento ensino-aprendizagem, mas também vem da questão do professor ter que fazer o atendimento e tirar uma dúvida, o professor fazer uma orientação, o professor oferecer uma entrevista para algum aluno que está fazendo um TCC. Então, o meu acompanhamento para o professor, ele deixa de ser mais técnico, onde eu tenho que procurar muita terminologia, e passa a ser um acompanhamento mais de acessibilidade, onde eu tenho que ter uma disponibilidade para acompanhar mais o professor. Eu não preciso estudar mais terminologias, mas eu preciso ter uma disponibilidade para acompanhar ele numa reunião, no departamento ali, eu preciso estar com ele num evento aqui, eu preciso criar, caso ele faça uma atividade de extensão, estar presente. Então, aqui, ela é abrangente num contexto mais funcional. Então, eu tenho a diferença entre o intérprete que precisa ser intérprete barra professor, o intérprete que precisa ser um intérprete muito técnico, porque tem que pegar sinais, terminologias, estratégias tradutórias, para agora o intérprete que tem que trabalhar para o intérprete que tem que trabalhar a acessibilidade do servidor na instituição. Eu, particularmente, tenho o diferencial, mas não positivo, que é trabalhar sozinho. Então, o que eu faço na Rural, eu ainda tenho a peculiaridade de ter que me desdobrar um pouco mais, porque eu não tenho com quem fazer a troca. Então, eu estou sempre aqui trabalhando sozinho, então eu tenho que ter essa disponibilidade física e mental, assim, eu me preparo mentalmente, porque, olha, essa semana eu acompanhei o professor Souto fazendo apresentações de trabalho. O professor deu 2 dias para que os alunos se dividissem e apresentarem trabalhos. Os alunos não se dividiram muito bem, e a maioria dos grupos vieram no segundo dia. Então, imagina o quão cansativo acompanhar uma turma, 4 turmas, né? 1 da tarde, 3, 6,
8, todas elas, da primeira à última, cada turma tendo 8 apresentações. Fica um trabalho desgastante se você não tiver um preparo físico e mental. Físico, particularmente, estou até deixando um pouquinho a desejar, mas o mental ainda está um pouquinho em dia. Você acaba tendo essa necessidade, né? Porque nesse dia é um trabalho técnico muito longo, mas aí tem uma interpretação por videochamada para fazer, você precisa estar mais disponível. Bom, e agora eu vou voltar um pouquinho no fundamental, por quê? Porque aí, recentemente, agora em 2024, você pode subir só mais um pouquinho, Ana, só para eu ver o. Ah, tá, não, mas não precisa subir muito, não. É antes da reflexão mesmo. Mas tá ótimo, pode deixar aí. Agora em 2024, eu já tive uma outra experiência, que no caso é retornar à sala de aula no ensino fundamental. Eu retornei para a sala de aula agora em 2024, como o cargo é professor barra intérprete de Libras. Diferente de quando eu trabalhava em Nilópolis, que era só tradutor e intérprete de Libras. Aqui, atualmente, eu trabalho na prefeitura de Nova Iguaçu também. Eu trabalho na Rural, com esse trabalho mais de acessibilidade para os professores. E por mais que a Rural tenha alunos surdos, mas não dá conta de só eu, enquanto intérprete, atender aos alunos e fazer essa acessibilidade aos professores. Então, os alunos são atendidos por um outro grupo de intérpretes, se eu não me engano, contratados ou terceirizados, né? Mas que também perpassam por esses problemas de ter esse trabalho técnico. E eu fico com a acessibilidade dos professores surdos por ser um único servidor, tradutor, intérprete do campus de Seropédica. Já em Nova Iguaçu, eu sou professor barra intérprete de Libras. Na teoria, o meu objetivo seria ficar na sala de aula interpretando e traduzindo para o meu surdo. Só que aí acontece, meu aluno está no 9º ano, tem 17 anos e não sabe nem português, e a Libras dele, de 0 a 10, ele está no nível 1,5. Tristeza, mas... então ali eu me vi naquele jeito. Não dá para interpretar. Não tenho o que interpretar para ele. Por mais que eu já seja um intérprete assim experiente, que eu saiba interpretar bastante conteúdo, não importa o quão limpo, quantas mãos eu tenha, eu não vou alcançar ele, porque ele não sabe. Então, eu tive que me preparar agora para, não vou dizer ensinar Libras. Eu ainda não vou me arriscar a dizer ensinar Libras. Eu estou trabalhando com ele há 3 meses, começou agosto. Metade de agosto, setembro, outubro, novembro, 3 meses e meio que eu estou com ele. Nesses 3 meses e meio, quando eu cheguei, que encontrei ele na sala de aula, ele estava de cabeça baixa, às vezes ele dormia na sala, não interagia com ninguém, ele não tinha contato com mais ninguém. Assim, eles já tinham a professora de Libras, que é só professora de Libras, não professora barra intérprete. Ela faz um atendimento com ele 2 vezes por semana no contraturno. Então, na semana, 2 horas junto com ela. E na sala de aula ele estava desacompanhado, até a minha chegada em agosto. Quando eu cheguei, ele, assim, completamente apático, não sabia. Ele demorou 2 semanas para me falar o nome dele fazendo datilologia. O nome dele é bem simples, é Gabriel, mas para fazer isso aqui ele demorou 2 semanas, não porque ele não sabia, mas é porque ele não tinha nem, ele tinha timidez. Ele passava pelo programa de em casa não conversava com ninguém Libras, na rua nada de Libras, em nenhum local ele trabalhava Libras, exceto no contraturno com essa professora. Então ele tinha vergonha de sinalizar. Então, na sala de aula, ele ia abaixar a cabeça, dormia. Aí eu cheguei, tentei puxar ali assunto, não consegui, tentei fazer alguma coisa para ensinar, não consegui, traduzir, eu já tinha desistido, mas a Prefeitura de Nova Iguaçu, pelo fato de ser professor barra intérprete de Libras, a minha função era interpretar. Não está dando para interpretar, eles me dão respaldo para eu poder, eu não vou dizer lecionar, porque eu não pego ele numa turma específica, mas eu tenho liberdade de sair do assunto que o professor regente está fazendo e fazer um trabalho com o meu aluno. Então, eu posso trabalhar outra coisa. O professor estava trabalhando equação de 2º grau e eu estava ensinando soma de um número, tipo 2 mais 3. Eu estava ensinando esse nível de soma. E o professor trabalhando equação de 2º grau. Ou seja, eu estava em matemática, mas não estava no mesmo nível, mas estava em matemática. Então, português é a mesma coisa. O professor está trabalhando orações subordinadas, e eu aqui estou trabalhando escrita casa, escrita aluno, escrita família, coisa simples.
Então, Nova Iguaçu me deu essa liberdade. E aí onde eu percebi que o meu trabalho no ensino fundamental vai ter que ser realmente embasado no ensino, porque o meu aluno ali não tem esse conhecimento e nem aonde praticar. Então, eu comecei a pensar, qual estratégia eu posso adotar para alcançar o meu aluno? No COP, os outros professores falam, você podia tentar interagir mais com a turma. Aí eu acatei esse conselho e comecei. Eu não tenho tempo determinado com a turma, porque eu sou aluno acompanhante desse surdo. E a turma tem seu horário completo. E mesmo se tivesse um horário vago, eu não faz parte da minha função lecionar para a turma uma aula de Libras. Mas eu até me disponibilizei a fazer no sentido de, se a turma, alguém mexer uma mão, fazer algum sinal, alguma coisa, eu imaginei, meu aluno vai ficar menos acanhado. Então, sem pegar tempo de aula, mas sempre que o aluno interagia, eu comecei a conversar com os alunos. Na sala de aula, eu chego a brincar falando que eu sou um aluno um pouco mais velho. Inclusive, tem alunos que acham que eu sou aluno do 9º ano do Fundamental. Já teve aluno que acreditou e falou assim: eu já teve um perguntando, eu saí de sala e perguntaram por que eu tinha sido expulso de sala. Eu falei: não sou expulso, não, eu sou professor, só saí, vou resolver uma coisa, daqui a pouco eu volto. Coisas do gênero, porque eu sento na posição de aluno que eu tento me misturar com eles para poder fazer eles falarem com o meu aluno. Então, a minha escola tem sala de recurso com vários jogos. Eu ia lá, pegava os jogos da sala de recurso, trabalhava com o meu surdo, pegava um aluno ouvinte ali da sala e botava para fazer junto com ele o jogo. Eu fiz jogo de memória, fiz dominó, essas pequenas coisinhas assim, para promover, ensinar o meu, porque dominó eu consegui trabalhar de 1 a 6, por exemplo, porque ele realmente não sabia os números de 1 a 20. Atualmente, eu acho que eu consegui chegar nos números de 1 a 15, mas para vocês verem a dificuldade. Então, gente, basicamente, no ensino, a função de tradutor-intérprete você não tem como você estar 100% pronto para trabalhar. E isso eu acredito que até enquanto licenciado, né, você ser professor, você nunca vai estar pronto para todas as dificuldades que pode aparecer ali no meio do caminho, porque sempre tem esses novos desafios. Então, assim, gente, um breve resuminho. No ensino fundamental, o meu foco é mesmo na alfabetização, no ensino de língua. Por mais que eu, enquanto intérprete, não queira ensinar, no ensino fundamental, gente, não tem como fugir disso. No ensino superior, com alunos surdos, existe uma alta preparação, exige, né, uma alta preparação técnica. Não dá para fugir disso, porque se você não tiver um bom preparo, você não vai fazer uma boa interpretação. E você trabalhando com aluno surdo, com professor surdo, você tem que botar na sua cabeça, assim, né, que você vai precisar de uma disponibilidade maior, porque você tem que estar mais disponível porque ele está ali não só dentro da sala de aula, mas está como funcionários em outro contexto. Então, gente, reforçando, a Libras é muito importante e ela é tão grande que precisa de grupos específicos para trabalhar com demandas específicas. Não dá para uma pessoa só conseguir fazer tudo isso com perfeição, porque sempre vai faltar aprender um pouquinho aqui, aprender um pouquinho ali. Mas no mais é isso. Pode subir só mais um pouquinho, Ana, por favor? No mais é isso, gente, porque a gente sempre vai precisar mesmo estar se preparando. Não existe estou formado, estou pronto. E uma coisa muito importante. Eu, quando saí do Rio para ir trabalhar na UFJF em Minas, para você ser intérprete, para vocês possam ter noção, para ser intérprete, mesmo no nível superior ou professor intérprete na prefeitura, o que me é exigido para entrar foi nível médio. Então, eu tranquei minha faculdade na UFJF, perdão, na UFRJ, e fui só com o ensino médio, né, que eu fiz formação de professores, assumi o nível superior, atualmente comecei como professor na Prefeitura de Nova Iguaçu, e voltei para o Letras Libras, né, porque a universidade não me garantiu ser um bom intérprete, o que me garantiu foi a experiência, e a universidade me garante onde eu possa aprimorar essa experiência, porque chega um nível, eu agora deixei de fazer, né, retornei para a universidade e procurando fazer licenciatura. Justamente, eu faço licenciatura em Letras Libras, eu comecei antes fazendo bacharel, mas agora eu faço licenciatura justamente por esse olhar de que atualmente
eu preciso, além de ser intérprete, eu preciso ter esse olhar mais educacional e não importa, eu vou sempre ter que continuar estudando. Não existe pegar o diploma, terminei e posso só seguir a profissão. A gente tem que estar sempre se atualizando. Gente, muito obrigado. Espero não ter me excedido falando demais. Aqui estão minhas referências bibliográficas. Além do alto testemunho de experiência, eu tentei embasar meu trabalho com a experiência de outros colegas, para que vocês possam ter um bom aproveitamento. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Ana, ou nosso colega Guilherme. Muito obrigado, Livni, pela palavra. Agora, gente, nesse último momento da nossa roda de conversas, não o último, mas se vocês tiverem alguma pergunta para passar para o Livni sobre a apresentação dele, sobre os temas, os assuntos abordados, vocês, por favor, enviem no chat. E, novamente, eu vou passar a palavra, só que dessa vez para a Kailane e para a Stephanie, para que elas possam ficar de moderadoras aqui das perguntas. Stephanie, Kailane. Oi, gente. Boa tarde. Eu não tô conseguindo abrir minha câmera aqui por algum motivo. Tô tentando abrir a câmera aqui. Tudo bem. Foi? Oi. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Vinícius Miguel. Ele perguntou: você acha que o aluno pode se sentir visto se o professor der uma aula ensinando saudações básicas em livros, perguntas comuns da vivência escolar, ou isso pode gerar desconforto no aluno? Então, gente, viu uma mosquinha aqui na minha tela, achei que estava em mim. Desculpa, voltando, estou centrado. Eu gostei muito no sentido de, atualmente, no ensino fundamental, no 9º ano na prefeitura, o meu aluno ele só sentiu mais incluído depois que a turma começou a brincar com ele. E eu faço um acompanhamento, né? E eu sempre passo para os professores, para a direção. Na verdade, qualquer um que para do meu lado na escola, eu falo sobre meu aluno surdo. Porque eu tento realmente incluir ele. O meu aluno ele ficava dormindo em sala de aula e depois de eu trabalhar com o aluno, eu ensinei eles bom dia, boa, coisa bem simples, gente, coisa bem simples mesmo, coisa que vocês aprendem no curso da UFRJ, vocês aprenderam com a Ana, com o Lúcio, com o Wagner, agora com a professora Maria. E esse básico que é ensinado aí na UFRJ, gente, eu trabalhei exatamente isso com os alunos ouvintes. Eu ensinei para eles boa tarde, bom dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem uma que sempre pergunta: bom dia, tudo bem? Hoje é aula de quê? Ela pergunta para ele, às vezes ele responde, às vezes não, mas quando eles começaram a utilizar esses sinais simples, ele perdeu a vergonha de que ele era diferente. Ele não se sentiu mais diferente, porque do nada, metade da turma começou a fazer sinal. Mesmo que seja sinal que não está nem tendo sentido, chamava ele, mas perderam a timidez de conversar com ele. Hoje, 3 meses depois, eu já precisei chamar. Eu rio particularmente disso, porque o meu aluno já consegue sair de sala sozinho e ficar batendo papo do lado de fora com alunos de outra turma. Eu acho isso inacreditável, porque antes ele dormia na sala de aula. Agora ele perdeu a timidez tanto que a direção já foi na sala uma vez, como foi a primeira vez, foi novidade para a direção também, ela foi me perguntar por que seu aluno não estava fora, aconteceu alguma coisa, que ele está lá conversando e tudo. Aí eu rindo, falei, não, gente, não devia estar lá fora. Aí fui eu e a diretora lá, botar ele para dentro, com maior cara de sério, entra, não pode ficar conversando, entra. Aí quando ele entrou, saiu a diretora rindo, porque 1 mês atrás isso era impensável, ele não relacionava. Então, gente, esses sinais básicos fazem diferença na vida do educando. Temos outra pergunta aqui da Isabela, e ela quer saber se você pode falar um pouco sobre como eram as aulas de inglês. Ela fica pensando como o intérprete traduz quando o professor está falando inglês. Gente, eu dou até uma risadinha, porque eu lembro.
tive, né, 2 momentos com interpretação de inglês. No primeiro, foi lá em 2017, onde eu só tinha que interpretar, né? Então a professora de inglês chegava, danava da aula de inglês e eu tinha que interpretar, é isso. Se vira aí. Eu não vou mentir. Eu não tinha que interpretar aí por 2 motivos. Além do aluno não conseguir acompanhar tanto, o intérprete também não saberia, porque eu também não sei inglês. Então, aí o aluno acaba tendo inglês, realmente não passava. Nas aulas de inglês eu até tentava, graças ao, assim, como as alunas tinham um ou outro conhecimento, assim, eram 2 na mesma sala, então elas já conseguiam conversar em Libras entre si, elas tinham um conhecimento de Libras um pouco melhor. Então, no caso delas, eu ainda até tentava algumas coisas simples traduzir. Simples que eu diga que até eu soubesse também. Mas, assim, muito aquém do que seria uma aula. E já agora, no 9º ano, longe de mim falar da metodologia, né? É porque, no caso, os professores, quem é o professor do surdo são os professores regentes da turma. Ponto. Eles devem preparar material, adaptação, entregar para mim para eu aplicar o surdo. Eu deveria trabalhar só com a aplicação. Mas a quem disse a necessidade, o professor não passa, enfim, então a gente acaba assumindo esse papel. A disciplina de inglês, a gente tentou trabalhar também o básico do básico. O que eu ensinaria para uma criança de 4 anos que está aprendendo inglês é o que eu estou tentando passar para ele. Então, eu ensinei para ele a escrita, mas assim, apontei o que era escrita, o sinal de pão. A gente tentou trabalhar, acho que 10 sinais em inglês: mão, pé, cotovelo, pão. Não lembro muito qual foi a lógica que a professora seguiu, mas ela me deu umas 10 palavrinhas, e eu fui trabalhando isso com ele, mas assim, sem a expectativa de que ele compreendesse, mas eu queria incluir ele junto com os outros alunos. E uma outra coisa, falando sobre atividade, boa parte das atividades que eu trabalhei com ele, ou foi recorta, copiado para não adianta, então a gente parou de trabalhar com ele copiando a matéria da turma, porque a matéria para ele está muito distante do que ele alcança, e o dele eu comecei a trabalhar como se fosse educação infantil mesmo, pequenininhos. Comecei a dar material para pintar o conteúdo, né, números, para pintar, eu recortava com ele, colocava no caderno, pegava jogos, praticava com ele, aí para poder registrar a atividade eu fazia fotos do jogo que eu estava aplicando com ele. Mas assim, inglês, dificuldade total, porque fica muito aquém do que é necessário. Até porque não nos pede informação de inglês, então é mais uma língua. Não teria como eu saturar o aluno com mais esse conhecimento. Então, assim, inglês sempre foi e é uma grande dificuldade. Então, a Júlia perguntou de que maneira a família da criança surda pode se envolver no processo de educação, no processo educacional, e como o intérprete pode mediar essa relação. Então, gente, isso eu vou falar mais pela minha experiência em Nova Iguaçu. Por quê? Porque em Nilópolis era muito fechado, muito rígido a minha função enquanto intérprete. Então, só interpretava. Era o que tinha para fazer. Já em Nova Iguaçu, como eles dão um pouquinho mais de liberdade, a nossa função, tanto minha quanto da minha colega, que dá aula só de Libras separada, né, uma oficina de Libras, e eu tento fazer inclusão para ele na sala de aula e o que der. A gente acaba tendo uma liberdade maior. A minha colega, por exemplo, né, ela está lá um ano a mais que eu, então ela já tem contato com a família, ela conversa com os pais, olha, está precisando de tal coisa. Um outro aluno surtei na escola, teve um problema de visão, ela chamou a família, conversou, então a gente tem mais liberdade. Eu, particularmente, ainda não chamei, passo lá para conversar eu e ela. Mas na escola já participamos de reuniões juntas, e tanto eu quanto a minha colega, a gente se disponibilizou a tentar oferecer um cursinho de Libras. Só que o que acontece? Na cabeça da mãe, não é tão necessário. Assim, é necessário, mas eu não vou me esforçar tanto. É necessário, mas ele já chegou aos 17 sem aprender. Eu preciso fazer essa força toda agora? É necessário, mas eu não levo jeito. Entende assim qual que é o problema? Então, enquanto profissional ali, eu tento
botar um dedinho na ferida, mas com muita educação. Tipo, olha, seu filho melhorou tanto, ele pode melhorar mais ainda se além de mim ele tiver a senhora. Vamos tentar aprender, vem aqui na escola, eu lhe mostro alguma coisa. Não pode ser nada oficial, gente, porque a mãe não vai ficar 2 horas, 2 vezes na semana indo na escola. Mas se ela só fizer o básico, ele já se sente muito melhor e mais enganjado em aprender. Certo. O Humberto quer saber agora, está perguntando aqui, como funciona o desenvolvimento da interpretação em tempo real de Libras para o português e como funciona o processo de aprender a sinalizar e escutar ao mesmo tempo. Então, Humberto, a tradução em tempo, na verdade, né, só para ver, a gente fala tradutor-intérprete, mas assim, interpretação, tudo que envolve o tempo real. A tradução é tudo que a gente faz para posterioridade, para depois. Por exemplo, se eu pego um texto aqui em casa, sento, leio esse texto, faço uma gravação, organizo ele de como vai ficar em Libras, ou outro idioma, né? Pego um texto em inglês, sento e faço a tradução para português. Ou pego o texto em inglês, sento, faço a tradução para Libras. Eu vou sentar, trabalhar, gravar, depois revisar o que eu fiz para ver se está tudo certo. Essa aí é um trabalho de você sentar e fazer. Já a interpretação tudo é aquilo que é no ao vivo, seja simultâneo, que é quando uma pessoa está falando, a outra está fazendo, ou a consecutiva, que é quando a pessoa fala, para, aí outra pessoa começa a falar, para. Essa aqui fala, para, essa aqui fala, para. Fica um e outro. Na simultânea, a gente precisa treinar mesmo a habilidade de continuar falando e continuar ouvindo. Não existe, sinceramente, eu não acho que exista um caminho pronto para você desenvolver isso. A principal forma de que eu, Libni, consegui foi eu tento eu ia falar interiorizar. No caso, eu sei Libra, mas não sei português. Mas desculpa, no caso, eu tento internalizar o máximo que dá de Libras, a ponto que a Libras para mim fica automático. Eu gosto muito de falar graças a Deus, gente, mas é só por caco mesmo, né? Assim, hoje, graças a Deus, graças a bastante estudo assim de aprender a língua, eu consigo ver a Libras com tanta naturalidade, tanto quanto é o português para mim. A gente não fala muito nas palavras que a gente está dizendo em português, a gente só se expressa a ideia. Eu tentei treinar a ponto de que quando eu vejo a sinalização em Libras, eu consigo eu estou aqui vendo e já consigo soltar aqui informação do que a pessoa ali está dizendo. E esse treino é treino de percepção, é você aprender onde estão os sinais, a forma diferente de fazer o mesmo sinal. E eu sempre ficava treinando muito sozinho, a ponto de conseguir fazer isso automaticamente. Então eu ouvia uma música, ficava aqui interpretando a música, eu ficava vendo vídeo na internet, traduzindo aqui sozinho. Interpretei muito na frente do espelho, para eu poder ter consciência de onde está cada dedo meu. Por mais que eu tenha 10 dedos nas mãos, né, e os 10 sejam meus, quando você não fala Libras, quando você não tem um hábito de você usar as suas mãos, se você não é um profissional de mímica ou um profissional que usa mesmo seus dedos, a gente não tem um hábito de saber como está a posição do dedo mindinho. Só que em Libras faz diferença, porque o olho e o dedinho precisa estar para cima. Se eu quiser fazer já decreto, já é o indicador, não é mais o mínimo. Então, você ter a consciência de onde está cada dedo fez muita diferença. Não só onde está cada dedo, mas aonde que está a disposição da minha mão. Por mais que pareça ser uma coisa muito natural para a gente, mas quando a pessoa está aprendendo em Libras, não sei se vocês já repararam, você tentar soletrar o seu próprio nome. Sei lá, vou pegar o seu emprestado, Kailane. Você soletrar o seu nome lá. Kailan. Aí você olha para ver se você levantou o dedo certo, olha para ver se a mão está no formato certo. Esse olhar para ver onde está, eu treinei não fazer isso interpretando na frente do espelho. Então eu ficava muito interpretando na frente do espelho até eu me acostumar de que eu faço mais movimentos com as mãos do que uma pessoa que não faz Libras. Eu tenho mais configurações de mão para usar. Eu acho que uma pessoa que não faz Libras raramente vai fazer esse sinal. Em Libras, a gente faz isso para intervalo. É isso que eu quero dizer. Então, eu aprendi até essa consciência de onde está cada dedo e o formato da mão foi muito no espelho. É a única dica que eu tenho. A Ana Carla perguntou se o professor regente da disciplina já procurou você para auxiliar
seus planejamentos de conteúdos para incluir os surdos. Então, novamente, 2 pontos. Quando era em Nilópolis, nada. Mas, gente, mas por favor, não que eu esteja falando mal de Nilópolis, mas é um município que ainda tem mais a caminhar no quesito educação de surdos. E em Nova Iguaçu, eles me deram tanta liberdade que eu me senti ousado o suficiente de ir pedir para os professores. Eu cheguei para os professores e falei, então, gente, material vocês têm? Eu comecei a sair pedindo, com um pouquinho de sorriso aqui, porque na escola já tem outros surdos. Mas faltava intérprete e faltava os professores entenderem que eles que são os professores, está a cargo deles a responsabilidade do aluno. Então eu comecei a desenvolver na amizade mesmo. Oi, professor, ó, meu aluno está assim, todo, assim que eu cheguei, né? Até hoje eu faço isso, né? Todo mês, a cada 2, sempre que tem uma alteração, uma coisinha nova, eu conto para todos os professores como está o meu aluno. A professora de matemática chega e pergunta, então, Libni, com o Gabriel, como nós estamos? Aí eu passo para ela até onde que ele consegue contar, se ele conta isso fácil ou não. Aí ela me deu material, uma apostila. Ela não me dá um material, oh meu Deus, como está adaptado, como ela se debruçou sobre isso, mas eu fico muito feliz que eu tenho 70% de aproveitamento dos professores. Tem algumas matérias que não dá mesmo o que fazer. Até a professora de inglês conseguiu adaptar um materialzinho que ela fazia com os outros só com texto. Para o meu aluno, ela conseguiu colocar imagens. Eu achei isso fantástico, para os professores que nunca trabalharam na perspectiva de que tem um aluno a ser incluído, isso foi ótimo, assim, eu me senti realmente privilegiado de ter pedido e eles terem atendido ao meu pedido. Então, eu acho que isso é muito da conversa, do tato com cada um dos professores. A professora Ana Carla quer saber como fica a aula de língua portuguesa para o aluno surdo e se existe algum planejamento para textos, alfabetização e letramento, ou isso fica para o intérprete da conta. Então, falando sobre língua portuguesa, eu cheguei nesse meu aluno agora, faltando 4 meses para término do ano, né? Cheguei com ele em agosto. E nesse período, a turma estava com o professor de língua portuguesa, que já chegou da metade do ano, e ele saiu agora em setembro. Então a turma ficou sem professor de português. Enquanto ele estava lá, eu não tinha muito planejamento com ele, não, até porque o que ele vai ensinar de português para o 9º ano está muito aquém do que meu aluno surdo precisa. Até porque em português a gente tem uma específica. A gente tem um detalhe. O detalhe que o professor ele está acostumado a ensinar português. Ele não está preparado para ensinar português como segunda língua. Então, quando eu for trabalhar isso com o meu aluno, eu realmente não vou poder me prender ao material do professor para trabalhar isso. Eu posso me prender ao que ele está fazendo. Por exemplo, se o meu professor está trabalhando Copa do Mundo, texto. Agora, recentemente, é porque nós temos 2 disciplinas em Nova Iguaçu, língua portuguesa e ILPT, que é Iniciação à Literatura e Produção Textual, que é meio que um português também, só que trabalha mais texto, enquanto o português, a disciplina portuguesa é mais gramática, e LPT é mais produção textual e literatura, né? Na verdade é esse o nome da disciplina. Então, eu tenho essas 2 oportunidades de trabalhar com ele. Nessas aulas, como o meu aluno ainda não tem Libras, eu tento focar o português, né? Eu meio que faço uma aula de Libras com ele, porque não tem ainda como eu alcançar L2 com ele, porque eu não consegui nem alcançar L1. Eu ainda não tenho como trabalhar muito português com ele, porque eu ainda não tive como trabalhar bem a Libras. Mas eu imagino que ele estando um pouco mais preparado, aí eu começo a sentar com os professores de português e LPT, né? Isso, o português, quando voltar a ter, eu consigo
Vou tentar sentar com os professores e traçar. Mas o professor de LPT, né, porque agora não temos mais o português, porque o professor infelizmente saiu, mas ele mesmo já, como a gente sabe que vamos trabalhar junto ano que vem, ele já está pegando tampinha de refrigerante para poder fazer material para trabalhar com um aluno surdo. Então, ele particularmente também ele é um aluno, é um professor com necessidades especiais, ele é autista, né? Então ele já tem esse traço para inclusão, então para ele está sendo fácil de trabalhar. E para os que não têm isso na própria vivência, eles estão aceitando aos poucos. Mas ainda é um trabalho bem de formiguinha mesmo, gente. Eu ainda tenho que bater, eu não vou dizer bater na porta do professor, mas eu ainda tenho que mandar mensagem no WhatsApp pedindo material. Mas independente disso, eu arrumo material para fazer, porque senão o aluno fica sem. A Thaís Cristina perguntou quais recursos ou práticas você indica para quem está iniciando no aprendizado de Libras e quer se aprofundar. Então. Bom, gente, para aprender Libras ou para aprender qualquer idioma, o primeiro passo, gente, é você ter um interesse. Quando eu digo ter um interesse, tipo, é ter um interesse mesmo, é você procurar, você estar predisposto a atender. E a partir daí, procurar ter contato com a língua. O contato com a língua vai te dar 70% do que você vai aprender de Libras. Aqueles 30% é a sala de aula, é a gramática, é o cursinho, é ali a regrinha, mas os outros 70%, gente, pelo amor de Deus, isso não é nenhuma pesquisa comprovada, é mais relato mesmo, mas assim, a experiência de você conversar com algum surdo te dá muita a base linguística. E para isso, gente, atualmente a gente tem um grande advento da tecnologia. Então, você se aproximar de surdos, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, você identificou com aquela pessoa. Mas como que eu faço para saber se na rede social a pessoa é surda? A gente escreve em INES, vai aparecer uma lista de pessoas que são de lá. Tenta adicionar um ou outro, porque aí as suas redes sociais vai começar a aparecer coisas de Libras. Eu procurei muito no YouTube também. No início, eu fiz muito música em Libras, porque eu decorava a música, decorava os sinais. Logo, eu associava o sinal à palavra da música, ou à metáfora que estava sendo utilizada na música, e eu conseguia decorar os sinais. Então, para mim, uma técnica que ajudou muito foi eu ver muita música interpretada, isso quando eu estava aprendendo lá em 2014, né? Não tinha tanto quanto tem hoje, mas tinha já bastante conteúdo. Então, ver bastante conteúdo que fosse fácil para eu decorar, porque só ver e você não praticar, não aprende. E como eu não tinha gente para praticar, gente, eu não tenho ninguém na minha família que é surdo, eu não tinha nenhum amigo surdo, eu até hoje não tenho vizinhos surdos, não tenho meu círculo social, não tem surdos. Então, eu para aprender e eu para praticar, foi na raça mesmo. Se eu via um surdo, eu conversava, se eu achava um surdo na internet, eu tentava entender o que ele estava dizendo, e em casa, na frente do espelho, sinalizando. A minha sinalização foi treinada assim, muito na frente do espelho mesmo. Ou então na frente do computador, eu botava o fone de ouvido, ouvia a música, ou ouvia algum texto, algum vídeo, e sempre treinando ali. Porque se não praticar, a gente não absorve. A quer saber como o intérprete lida com as diferentes necessidades de comunicação de cada aluno surdo, com as variações linguísticas e os níveis de proficiência em Libras. Então, aí, gente, eu vou até adicionar um pequeno relato. Eu, enquanto intérprete no ensino fundamental, eu estou com um trabalho muito direcionado. Eu, lá em Lopes, trabalhava com 2 alunas. Atualmente, em Nova Iguaçu, eu trabalho com 1 aluno. Então, eu estou adaptando a minha Libras a ele. Ou seja, desci ela todinha, botei bem no básico, igual a gente conversando com a criança, sinais bem básicos, frases, sentenças simples. Tento trabalhar isso com ele, faço essa adequação com ele. Mas, para poder dar uma resposta mais completa, eu vou voltar quando eu trabalhava, porque lá em Juiz de Fora, no ensino superior, só tinha uma aluna na arquitetura,
um aluno na educação física. Então, assim, são alunos em vários cursos, mas um aluno em cada curso. Então, o intérprete ainda está muito íntimo daquele aluno. A gente acaba virando um parceiro daquele aluno, porque a gente está acostumado com ele. Mas, para dar uma resposta mais abrangente, quando você trabalha numa sala que tem múltiplos alunos surdos, aí a conversa muda um pouquinho. Por exemplo, na UFRJ, aqui no Fundão, eu interpretava a sala de aula mesmo. Tinha professores ouvintes, professores surdos, e no curso de Letra Libras, você não obrigatoriamente tem que saber Libras, ser fluente, tem que saber o suficiente para entrar, o básico, mas entre você saber o suficiente e você ter noção de uma aula de linguística, por exemplo, para você poder compreender todo o conceito, é melhor que seja em português. Nesse caso, por exemplo, o professor de linguística, o professor Roberto, de vez em quando participa de algumas coisas aqui da Rural, ele dá aula em português, eu interpretava a aula dele. Eu, quando estava em pé interpretando a aula dele, metade da turma é surdo, é composta por surdos. Então, eu tinha que escolher a quem que eu vou adequar a minha língua de sinais. Eu vou botar a minha língua de sinais lá embaixo, e eu não estou falando isso de forma pejorativa, eu estou falando mais de adequação ao discurso. Eu vou adequar a minha Libras para uma coisa mais informal, ou eu vou para me adequar a um aluno que não tenha tanto conhecimento, ou eu vou me adequar ao professor, particularmente o professor Roberto, tem um domínio muito bom do que está falando, e eu digo isso sofrendo para interpretar o que ele estava falando. Então, a quem que eu acompanho? Então, gente, isso a gente estuda muito em ética profissional, na parte do comportamento. A quem que eu adequo o meu discurso? Considerando que numa sala de aula, se eu tenho mais intimidade, como eu tenho hoje no ensino fundamental, eu adequo minha Libras a ele. Se eu não tenho essa intimidade, se eu não sei quem é o meu público, eu tento fazer o mais claro possível, acompanhando o professor. Porque eu também parto do pressuposto que um aluno ouvinte que não tenha um bom domínio de um português culto possa não compreender tudo que o professor está dizendo. Então, eu tento meio que seguir essa linha de raciocínio. Por mais que dói um pouco acreditar que o aluno ouvinte pode não ter tido esse conhecimento por falta de interesse, ok, porque conteúdo em português tem. O aluno de Libras, o surdo, ele pode não ter esse domínio de Libras, isso já é uma reflexão que eu acabei de fazer agora, por falta de acesso. Porque no caso do aluno ouvinte, ele pode acessar podcast, falas, aulas online, estudo, que já tem um português avançado, ele já pode buscar esse conhecimento. Já o aluno surdo, ele não tem isso tão pronto assim na internet. Tem muito conteúdo que ele pode buscar para aprender mais sinais, mas ainda está muito distante do que tem em português. Então, eu tento sempre olhar para a cara do aluno e ver se ele está fazendo cara de interrogação. E enquanto eu vejo carinha de interrogação nos alunos, eu vou tentando simplificar Libras ou perguntar, você está entendendo? E se não entender, gente, é trabalho do professor explicar de novo. A Isabela Carvalho perguntou, completando a pergunta da professora Ana, o professor da universidade também te procura previamente? O NAR Rural faz esse papel de intermédio? Então, no caso, você diz o professor ouvinte ou o professor surdo, Isabela? É porque eu posso até responder das duas formas. O professor ouvinte, ela completou aqui. Quando o professor ouvinte da Rural, é porque na Rural eu lido com os professores surdos. Mas quando o professor ouvinte precisa ou estabelecer alguma parceria, seja para criar um TCC e pedir orientação, seja para participar de uma reunião, tirar alguma dúvida, aqui na Rural eu atendo mais aos professores, eu recebo mais demanda direta dos professores que são surdos. E eu não sou vinculado ao NAS, justamente porque aqui na Rural, gente, a Rural ela perdeu a oportunidade de fazer mais concursos de Libras. Para vocês terem uma ideia, a UFJF, onde eu trabalhava, e a Rural, contrataram os primeiros intérpretes mais ou menos juntos. O primeiro concurso foi mais ou menos juntos. No primeiro concurso, a Rural conseguiu um intérprete, a UFJF conseguiu 5. E desse um intérprete até hoje, desse primeiro concurso até hoje, a Rural continua com um intérprete e a UFJF está com 15, 16, porque já fizeram mais 2 concursos disso, voltado a isso.
Então, lá, eles criaram um departamento onde colocaram todos os intérpretes juntos nesse departamento. Aí, como já virou um departamento, né, já virou um grupo, elaborou uma chefia e todo mundo manda solicitação para essa chefia. Aqui na Rural, eu não faço parte de um departamento de intérpretes. Eu fico num trabalho muito, no quesito profissional, isolado. E no quesito departamento, eu fico junto com os professores no DLC. Então, qualquer professor que queira falar com o aluno surdo tem total liberdade de mandar mensagem direto para mim, não precisa de intermédio, não. Nem do professor surdo falando com alguém ou alguém querendo falar com o professor surdo. Como aqui o departamento é formado única e exclusivamente por mim, aí não precisa de intermediário. Mas eu tenho fé, eu digo fé, não digo nem expectativa, mas eu tenho fé que quando a gente tiver mais intérpretes, aí a gente provavelmente vai ficar juntos num grupinho e ter alguém para fazer essa intermediação. Mas por enquanto só tem eu. Eu tenho uma pergunta também que eu queria fazer. Sim. Você comentou da sala de recursos, que você pega um aluno ouvinte para interagir com um aluno surdo, né? Eu queria saber como que ocorre essa interação normalmente no dia a dia, assim. Então, o que eu faço? A escola ela tem a sala de recurso que faz atendimento especializado. Eu estou vendo o seu. Eu consigo pegar alguma fotinho aqui para mostrar para vocês sem que exponha meu aluno. Na sala de recurso, eles fazem um atendimento especializado para os alunos que têm alguma necessidade especial. O meu aluno ele é atendido na sala de recurso por uma professora surda. Eu vou tentar mandar uma fotinho aqui para você, Ana, que é o número que está mais fácil aqui. Você tem como compartilhar a foto na tela? Porque se eu acho que se eu só mostrar aqui, eu acho que não vai dar para ver tanto. Mas aqui, ó, eu não sei se aqui vai dar para ver direito, mas eu te mandei também, Ana. Vou mandar, vou pegar aqui. Tá ótimo. Mas enquanto isso, ó, eu pego o material na sala de recurso. Dá para ver bem aqui pela transmissão. Tá conseguindo? Ó, eu levo o material da sala de recurso para a sala de aula. A minha integração ali com o aluno surdo, ó, esse daqui, por exemplo, é um joguinho que se não me engano, é Abaco, não lembro. Mas eu vou lá na sala de recurso. Aqui, eu tenho outro aqui de outro material. Eu vou lá na sala de. Esse aqui é o material que eu usei para trabalhar matemática. Ó, esses daqui são pequenos desenhos. Ó, tem algumas maçãs. Esse daqui de baixo, ó, são algumas maçãs representando os números. É um quebra-cabeça. Aqui você vê um quebra-cabeça montado. É a primeira parte menos ou mais. A segunda parte e a terceira parte é o igual. Então, eu vou lá na sala de recurso, pego o material, põe embaixo do braço e levo para a sala de aula. Porque eu não tiro ele da sala de aula, não, porque eu quero que o convívio seja lá. Então, eu vou lá na sala de material, pego tudo que for de recurso, um por vez, né? Até para eu não zonear e não perder nada. Mas eu vou lá na sala de recurso, pego o material, vou para a sala. Aí, como eu estou na sala, tem um professor regente aqui que está dando aula, né? Então, eu tento só encaixar os horários. O professor... Ai, gente, por favor, não me julguem. O professor terminou de dar a matéria, fez o exercício. Aí tem um aluno que sempre está do lado do meu, que ele é um dos melhores alunos da turma. Além de ter boa nota, não fala com ninguém, é quietinho, é muito educado. É aquele aluno assim, nota 10. Aí eu sei que ele vai terminar primeiro, aí eu já pego esse aqui para ficar junto com o meu aluno surdo. Eu comecei a brincar muito com esse, porque ele é muito tímido. Então, ele começou aqui vocês vão conseguir ver, gente, como que é o trabalho. O aluno que está aí do lado, provavelmente ele é, porque eu não deixo aparecer nenhuma das fotos das crianças, né? Por óbvio, mas eu aproveito esses alunos que eu sei que vão terminar o trabalho primeiro. Então, eu sei que o aluno terminou, aí eu falo assim, Gabriel, me ajuda aqui, faz aqui. Aí, Gabriel é tanto o nome do meu aluno surdo, quanto do aluno ouvinte, que me ajuda bastante em sala com eles. Então, eu sempre procuro, assim, se eu vejo que o aluno ali terminou, eu chamo. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais. Olha, essa daqui, além do meu aluno surdo, eu ainda encaixei mais algumas pessoas não, né? Mais alguns alunos. Aqui, ó. Esse aqui foi um dominó.
Aí. Esse aqui foi um dominó. E olha, tem 4 alunos brincando. Esse de preto é o meu aluno surdo. Do lado dele e esse da frente são 2 alunos ouvintes. Esses 2 alunos ouvintes terminaram a matéria deles, né? E eu aproveitei que os 2 estavam ali e fui trabalhar com eles com o material da sala de recursos que eu peguei para fazer com o meu surdo. Esse daí foi um dominozinho com símbolos simples, bem simples, mas foi o suficiente para poder estimular a interação, para ele aprender como é o jogo. Então eu faço isso. Às vezes parece que eu estou zoneando um pouco a aula, parece, mas eu tento fazer assim, pelo meu aluno, eu aviso ao professor, eu tento... uma coisa importante, muitos outros alunos da escola começaram a ver Libras, porque eu faço Libra, quem está olhando eu estou sinalizando, para incluir meu aluno. Eu saio com ele no corredor, saio com ele conversando, vou fazer alguma coisa, sempre sinalizando. Aí já teve aluno que estava com tempo vago, e ao invés de ficar no tempo vago na quadra, esperando, pediu para ficar lá na sala para poder aprender um pouquinho de Libras. Então, assim, eu consegui ter um espaço de liberdade. Se um aluno de fora quiser entrar, tá num tempo vago, quiser entrar para aprender um pouquinho de Libras, eu peço licença ao professor, peço licença, a direção já permitiu, eu peço licença aos professores, os professores vêm, não tem problema, então o aluno senta, o nome dele é até Samuel. E por incrível que pareça, o garoto sabe Libras muito. Se o meu aluno surdo soubesse Libras igual ele já estava em outro patamar. Mas isso estimulou, porque aí ele já sabe um pouquinho de Libras, aí conversa com outro que também sabe. Então, assim, a liberdade que a escola me deu está sendo, assim, fantástico. Está me dando essa liberdade de melhorar o meu trabalho com surdo. Esse aí foi o que eu fiz na aula de língua portuguesa. Eu estava apresentando para ele aí e apresentando o nome dos colegas. Nessa foto aí, eu estava apresentando o nome dos colegas. Então, eu montei o nome do colega, do Natan, do outro Gabriel, o nome dele também, que é Gabriel. Aí, vocês podem ver que eu estou com o material da letras e do lado eu estou com o alfabeto. Porque não adianta, ele não sabe quais são. Então, para trabalhar português, eu tentei fazer o máximo de recurso. Eu fico com uma folha com o alfabeto e com os números, eu fico com o material que eu peguei da sala de recurso, eu fico com o meu celular na internet. Hoje eu fui mostrar para ele o sinal de bolo. Aí eu falei, bolo, ele entendeu, mas ele estava falando... Aí eu falei, não, sinal bolo. Aí bolo de chocolate, ele não entendeu. Eu posso soletrar para ele? Ele não vai entender. Então eu peguei o celular, peguei a foto de um bolo de chocolate e mostrei para ele. Aí ele entendeu e aprendeu. Bolo de chocolate. É essa a estratégia. Graças, assim, a direção não implica, então eu posso pegar a sala de recurso, eu posso imprimir material na própria escola, eu uso meu celular porque a internet da escola não ajuda, mas se ajudasse, eu posso pegar tablet da escola, porque assim, gente, eu preciso me comunicar com ele. O que dá para comunicar eu estou usando. É isso. Obrigado, Stephanie. Obrigado, Kailane. Libni, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a nossa roda de conversa, do nosso grupo de estudos. Muito obrigado de verdade. Foi muito gratificante, muito conhecimento passado aqui, e acredito que o pessoal que estava com algumas dúvidas, alguns questionamentos, conseguiu desenvolver muito bem e vai pensar mais sobre essas perguntas que fizeram a você depois dessas respostas. Muito obrigado mesmo. E, gente, foi um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Queria também te agradecer, Lívia, por esse tempo, por nos ajudar nessa tarefa aqui com a disciplina NEP. Hoje é o nosso último encontro, como todos os outros dois, né? Foi uma tarde maravilhosa, que a gente aprendeu, os alunos também puderam ver um pouco da experiência, né? Que normalmente a profissão intérprete é muito confundida dentro da escola, né? E as pessoas também acham que é fácil interpretar na escola, é como se interpreta em outros espaços. Então, trazer esse conhecimento para mostrar essa noção e também a urgência de se ter intérpretes cada vez mais especializados dentro de escolas, né, voltado para isso. Foi muito importante essa conversa, essa roda que você oportunizou para a gente,
né? Nós agradecemos de coração essa tarde. Muito obrigada por sempre ser meu parceiro, sempre me ajudar nos projetos. Parceiro de projeto, se precisou, tô junto. Exato. Foi maravilhoso, alunos. Parabéns. Obrigado, Libni. Obrigado a participação de todos que ficaram até o final. Muito obrigado mesmo pelas perguntas. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.